Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Terapod, o podcast do Gaiade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência da família com relação ao diagnóstico do autismo. Para isso nós temos a Kelly aqui hoje, mãe do Kai, Sarlá, está aqui conosco já desde 2017, 18, e vai trazer um pouquinho da experiência, né? Então, eu, Michelle, gestora das duas clínicas, em nome de toda a equipe, Kelly, eu te agradeço muito a oportunidade dessa troca. Aí a gente sempre conversa muito, mas a ideia é que a gente possa aí hoje mostrar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência, para que outras pessoas aí possam compartilhar, né, que tenha um pouquinho mais. Muita gente às vezes está começando nessa jornada aí, né? Então vai ser um prazer, viu, ter você aqui com a gente hoje. Prazer é meu, Michelle. Fico feliz pelo convite de vocês e de poder contar um pouquinho da minha história. Ótimo. Com o Kai e com o Gaiate também. Vamos lá, então. Vamos falar então um pouquinho sobre o diagnóstico. Assim, como que foi para você receber o diagnóstico do Caio, né? Momento que você estava em vida, como que era? Nós recebemos o diagnóstico do Caio e ele tinha 4 anos. Foi um momento de mistura de emoções. Então, no começo, assim que a gente recebeu, foi o fim de uma angústia, porque sabia que tinha alguma coisa ali com o Caio, é, não sabia o porquê de alguns certos comportamentos, o porquê de, às vezes, algumas dificuldades que ele tinha, um atraso em desenvolvimento. Então, foi o fim daquela angústia. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente costuma dizer que é um luto, né? Porque morre um pouquinho da expectativa que a gente tem, da idealização de futuro, de saber que a gente pode sonhar, que vai acontecer alguma coisa, e isso tudo se acaba, porque começa um período meio de indecisão, de confusão ali, você não sabe para onde ir. E então foi assim, foi realmente esse misto de emoções entre um pouquinho de alívio por já saber o que era e assim conseguir buscar informações sobre isso, buscar conhecimento sobre autismo e principalmente os profissionais especializados para apoiar e para ajudar nessa trajetória. E aí, como que ficou a rotina da sua família? Sabe que, mediante um diagnóstico, muda muita coisa. A rotina é uma rotina terapêutica, muitas vezes densa, né? Então, o que que vocês mais sentiram com relação à rotina familiar? Realmente é uma rotina, acaba desgastando um pouquinho. Eu tenho um filho mais novo, então isso tudo acabou tendo que se redirecionar rotas, não é? Todo planejamento muda um pouco, o dia a dia até hoje é sempre, né, mais corrido e a gente acaba tendo que se adequar a alguns horários por causa das terapias e das oficinas, mas para a família foi mesmo essa adequação, essa mudança de rota, e todo mundo abraçou e falou, vamos O pegar. Luca era pequenininho na época, né? O Luca é 1 ano e meio, 2 anos mais novo. E na época você trabalhava, hoje você trabalha, né? Na época você trabalhava, você teve que dar um tempo. Como é que foi isso para Eu vocês? trabalhava período integral e aí eu acabei negociando, tive a sorte de negociar o trabalho e ficar só meio período, porque aí eu consegui acompanhá-lo e ter também esse suporte com os dois, né, na verdade, porque o Caio precisa e o irmão também, para começar a entender o que estava acontecendo ali com ele. E o diagnóstico do Caio foi com seis anos, tá? 4 anos. 4. Na qualidade de educação infantil. Isso. Foi quando a gente começou a perceber que tinha algo a mais, com o diagnóstico aquela busca pelos profissionais, a gente acabou chegando, depois de um tempo, aqui no Gaiade, Que foi que foi um pouquinho antes de vocês, né? Completou 6 anos, ele estava aqui já. E daí para frente, assim, a gente percebe que todo esse apoio que a gente consegue trabalhando com a família, com a escola e com a clínica, né, com as terapias, ajudaram o Caio, assim, o desenvolvimento dele, a evolução foi muito visível, é uma coisa incrível. Então, foram 9 anos, né,
de terapias ali no GAIAD, agora já está um ano no GAIAD mais, mas a gente percebe tudo que o Caio consegue desenvolver já. Claro que assim, a gente nunca buscou, com as terapias, mudar alguma coisa realmente sobre o autismo. Nunca quisemos que o Caio deixasse de ser autista. Eu amo cada pedacinho, cada jeitinho do Caio, mas acho que buscar, assim, que ele desenvolvesse mais habilidades para autonomia, para se divertir mais, para conseguir fazer o que gosta, né? Para conseguir, assim, se comunicar melhor e ter uma relação com outras pessoas, né? Com os amigos, as amigas da escola, de uma maneira mais confortável para ele, né? Uma maneira mais feliz. Acho que é isso Então, que que a a gente gente quer. que a gente busca. Isso. E me fala um pouquinho, Kelly, assim, vamos falar um pouquinho sobre os principais desafios e os aprendizados, que a gente já está falando, né, na verdade, sobre isso. O que que você sentiu no dia a dia? Quais foram os maiores desafios? Então, o que que vocês precisaram ter um olhar um pouco mais apurado, né? Precisou de mais ajuda, teve que intensificar. O que que você sentiu no caso que foi mais difícil? Eu acho que a grande dificuldade é assim, a gente ter sempre em mente uma paciência, uma tranquilidade para lidar com as situações, porque conforme vai passando o tempo, ele vai evoluindo, vai se desenvolvendo e também vai se percebendo. Então, eu acho que o mais difícil foi isso, foi quando ele começou a perceber que ele tinha algumas particularidades, que tinha algumas dificuldades que às vezes as pessoas, os amigos que estavam em volta não tinham. Então, acho que isso teve que ser bem trabalhado, teve que ser bem conversado e buscando por isso, sempre o apoio das terapeutas que estão ali, conhecendo, sabendo como ajudar a gente a conversar e deixá-lo mais seguro. Né? Porque são muitas frustrações. A frustração da criança, quando começa a perceber dificuldades, ou às vezes não tem tanta noção, mas se frustra, né? É a frustração da família e tentar achar um caminho aí não é fácil, né? Uma abertura que a gente precisa ter, assim, com a rigidez, né? Com a rotina, e nem sempre dá para manter essa rotina, ou às vezes a gente não quer também, quer fazer algo diferente, uma viagem, uma coisa assim. Então, isso tudo tem que ser planejado e conversado antes, preparado, né? Deixar ele preparado para aquilo Tem o antes. plano A, o plano B, às vezes o C. E assim, acho que o recalcular a rota com mais leveza é uma estratégia, né? E que dica que você tem, assim, que para vocês serviram como estratégias para amenizar essas dificuldades no dia a dia? Eu acho assim, o Caio é uma criança muito inteligente, ele é muito amoroso, ele é muito afetuoso, mas ele precisa de estímulos, né, para descobrir esse potencial todo dele. Então é isso, a gente está sempre buscando, mas eu acho que a alegria por cada pequena conquista ela é a peça-chave. É demonstrar essa alegria também, cada coisinha que consegue, elogiar, mas não só elogiar no sentido de incentivar, assim, elogiar acreditando mesmo que ele está fazendo o melhor que ele pode. Né? Validando as tentativas, né? Isso, o melhor dele mesmo, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz com que ele se sinta. E acho que uma das coisas que as oficinas estão mostrando isso claramente, assim, cada vez que ele chega do galera, a gente percebe que é o de saber que o que ele sente, assim, que passa pra gente é que eu consigo. Eu sei fazer, eu sou capaz de fazer. Então, acho que isso está dando para ele uma segurança emocional muito grande. E com isso, ele vai deslanchando ali. É o autoconhecimento, né? É isso, autoestima. Maravilhoso, é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho da rede de apoio. Estava falando um pouquinho antes o quanto é importante ter essa parceria com as terapias, com a escola, né? Como que foi essa questão para vocês e como é até hoje da rede de apoio? Como você vê isso, né?
muitas pessoas não têm, muitas famílias, né, se veem aí desamparadas, sozinhas, diante desse processo todo. O que você tem para ajudar a gente a construir, né, uma ideia sobre essa rede de apoio para você? O que funcionou? Fez diferença ter uma equipe, ter a família sabendo do diagnóstico, todos sabiam? Como que foi? Acho que assim, no início foi difícil, o cair para uma. No início da fase escolar ali foi um pouquinho difícil, porque a gente já teve que mudar de escola para encontrar um lugar onde ele se sentisse acolhido, aonde ele fosse, onde a maneira dele aprender fosse respeitada, né? Porque a criança ela gosta de aprender e aí tem que ter esse olhar da escola. Eu acho que esse acompanhamento, né, com o planejamento, com as terapias e com a escola ajudou incrivelmente, dá uma tranquilidade pra gente. Agora, com a família, com os amigos, eu lembro que eu tive um toque, assim, de uma pessoa muito querida que falou assim, não segura pra você. Sempre que for possível, você converse sobre o que você está sentindo, com o que você está passando. E com pessoas próximas, com a família, com os outros. Então, eu sempre quis dividir muito isso, dividir com as outras pessoas. Algumas pessoas acabam se solidarizando e assim, tem empatia e acabam ajudando, e se tornam amigas. Às vezes, pelo primeiro contato e contar com um pouquinho de você, acabam se tornando amigas. Outras pessoas não são tão fáceis assim, mas a família sempre teve aquela busca de entender, conhecer. Não foi tão fácil, principalmente com a avós, por exemplo, que não sabiam, não faziam ideia do que era o autismo, e a gente também não sabia no começo, né? Então, acho que é a busca mesmo de conhecer que vai dando um pouquinho de tranquilidade. Mas eles estavam me sempre com muito amor, muito afeto, então isso ajudou a dar esse suporte, esse apoio todo que a gente precisa, né? É lógico, é isso. Eu vejo você acompanhando o Caio desde sempre, né? Desde da época que a gente começou. E eu queria saber se você buscou ajuda, né? Como que você fez? Porque eu imagino que você comentou, né? Sobre inseguranças, medos, né? Então, como fazer para se manter equilibrada, pelo menos a ponto de dar conta, né, assim, de toda essa rotina e do respirar fundo, né? Como que é para você a questão da saúde mental, né? Você conversa bastante entre as mães atípicas, né? Então, como que é isso, né? Você precisou buscar ajuda? Você sente que as mães têm esse receio ou não dá tempo? Realmente o tempo é uma questão bem complexa ali, porque a gente acaba dando algumas prioridades e quando tem esse vai e tem, então, para vezes, às vezes, para uma consulta médica, para alguma coisa, você tem que se readequar a essa rotina, tem que ser bem planejado. Mas eu acho que é fundamental a busca por apoio e, às vezes, um acompanhamento é importante porque tem momentos em que você acha que vai Que não vai dar conta. que não vai dar conta. Exatamente. É isso. Isso é incrível. Então, acho que é isso, de buscar, principalmente, né, um acompanhamento psicológico para ajudar, buscar ter algo que você goste muito de fazer. Eu acho que essa foi uma coisa que eu encontrei, que fazer por mim. É uma coisa que eu gosto de fazer, faço por mim, algum tempinho faço por mim, porque eu estando bem eu consigo cuidar melhor dos meus filhos e ajudar também. Então, essa é uma dica, não dá para deixar também muita coisa para depois. E com relação ao irmão, como que é para vocês essa vivência? Caiu ali, né? A gente sabe que às vezes o olhar está ali nas terapias no que tem que ser feito, né? E a gente sabe de muitos casos também, né? Que o outro filho também acaba em algum momento precisando daquele olhar mais direcionado também, né? Como que foi isso para vocês, para o Luca? Eles, como são bem próximos de idade, assim, eu acho que teve uma questão muito interessante que quando o Luca era menor, mesmo a gente tentando explicar para ele algumas questões do Caio, ele não entendia, ele até falava, não tem nada disso.
ele tinha um olhar de irmão mais velho ainda pro Caio e falava assim, não, mas não tem nada disso, não é assim. E aí ele começava às vezes, ah, mas vocês não dão muita atenção, não toda hora que você leva o Caio, ele tinha que vir comigo, ficar esperando também. Então, assim, o começo foi um pouquinho mais complicado, mas é aquilo que eu falo, é paciência, amor, entendendo os dois lados. Eles discutem com todo irmão, disputam muita coisa, mas hoje ele nunca tem 11 anos, então já entende a condição do Caio, apesar de que ainda tem essa questão de não tem nada disso. Ele tem uma admiração, você percebe que tem ainda a admiração de ser o irmão mais velho, mas também tem um cuidado. E aí, em casa, às vezes não tem algumas discussões, mas eu já percebi, assim, no convívio com outras crianças, desse cuidado do Luca, de proteger um pouquinho o irmão. Então, acho que é isso, a paciência e você mostrar para eles o quanto gosta, o quanto está disposto a fazer por eles, vai dando um conforto para a criança entender o que está acontecendo. Aí, fica mais tranquilo, eu não tenho que também vai passar tudo começa E a questão de não sentir culpa, né? No momento em que as coisas não estão bem, que a gente não está tão bem, né? Assim, mostrar por mão, né? E para a família toda. Acho que a gente tem que ter também esse termômetro, né? Assim, de qualquer forma, em qualquer família, né? Eu Assim, acho que a conversa com outras mães é fundamental nesse sentido. É de você entender que não é só você que está passando por isso, que outras mães já passaram e conseguiram levar, né? Uma boa, que acaba aquela fase que às vezes é muito pesada, acaba passando também. E então, nesse momento, acho que é isso. E aí depois você vai se moldando mais ou menos com outro ritmo de vida. E aquilo que eu falei lá no comecinho, que você se desfazer da expectativa de que minha vida vai ser assim, que eu tenho algum controle. Não, na verdade a gente não tem. A gente tem que ir se adequando, se ajustando da melhor maneira. o controle a gente nunca tem, né? Nunca tem, né? Se a gente for pensar, isso não tem, a gente não tem controle mesmo, né? É que a expectativa gera cobranças, Exato. né? E o recalcular rota com mais leveza, né? E acaba sendo o caminho aí, né? Você falou das mães, das outras mães, para a gente poder finalizar, né? Eu queria que você deixasse um recado para as mães que estão aí nessa fase com querer você já há algum tempo, mas também das mães que acabaram de descobrir o diagnóstico, né? Que estão num momento difícil, com as angústias todas, né? Todos os sentimentos aflorados. Queria que você desse uma dica, né? Se pudesse resumir essa nossa conversa aqui em duas, três frases, o que você falaria para essas mães que estão em comecinho? Eu acho que, recordando, assim, voltando um pouquinho, né, atrás na época do diagnóstico, eu diria, acreditem realmente no diagnóstico e que esse diagnóstico, apesar de ser difícil no começo, é a melhor coisa que pode acontecer, porque é a partir daí que você vai trilhar essa busca por informação, por apoio e por conhecer pessoas que vão realmente ajudar, que é o caso das profissionais incríveis que ajudam e que estão ali colaborando e que tem toda uma perspectiva que se abre, né, de uma vida incrível, dessas alegrias, das pequenas conquistas. Acho que é isso, paciência, amor e seguir em frente. Ah, Kelly, obrigada. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Você sabe que nós somos sua fã, da sua família, né? Então, acho que a gente está começando muito bem aqui o nosso bate-papo, né? Com as famílias. E você sabe que você sempre pode contar com a gente, você, o cara e toda a família. E obrigada por compartilhar com a gente. Isso aí, eu adoro, e assim, eu sou, você disse que é família, mas nós somos fãs, nós somos imensamente gratos por todo o trabalho cuidadoso e cheio de carinho necessário. Obrigada, viu? Bom, semana que vem nós falaremos sobre o autismo na escola. Esperamos vocês. Até lá.